quando a gente olha aqui para os gráficos, exemplo, né? O meu gráfico junto com o da minha mãe. Então, aqui, ó, eu tenho a garganta definida, o G, o sacral e o plexo. A minha mãe tem o age na coroa, a garganta e o plexo. No nosso composite, a gente fica assim, forma aqui um canal eletromagnético e forma e define o ego também, tá? E aí, quando a gente para olhar, um dos maiores condicionamentos que eu recebi da minha mãe era que eu não podia mudar de ideia. Tipo, uma vez que eu tinha dito algo, que eu tinha falado algo, eu não podia mudar de ideia. Por quê? Ela tem a mente definida aqui, ó, né? E se tem uma coisa que a mente definida é fechada. A mente definida, ela é fixa. Então, uma vez que uma mente definida coloca algo na cabeça, não há o que faça você mudar essa mente definida de ideia. Não há o que faça, nada mais entra, entendeu? Então, um dos maiores condicionamentos que eu recebi da minha mãe é que uma vez que eu falei sobre algo, que eu dei uma opinião sobre algo, eu nunca mais posso mudar minha opinião sobre aquilo, né? E eu sendo geradora manifestante com Agni e Coroa abertos, que o gerador manifestante, em essência, ele vem mudar de ideia. Com Agni e Coroa abertos ainda, também, né? O Agni Coroa, ele veio aqui para ver as coisas de diversas perspectivas. Então, se você fala para uma pessoa que tem Agni e Coroas abertos, que ela não pode mudar de ideia, você está fazendo o quê? Você está não permitindo ela ser quem ela é. Entendeu? Porque a essência desses centros é mude de ideia, veja as coisas de diversas perspectivas e mostre, e, tipo, sabe? E veja e junte todas as coisas que você vê e crie algo único a partir de uma perspectiva única a partir de todas essas coisas que você vê, tá? Daí, outro ponto, ela sempre se achou a certa. Sempre. Porque é mente fechada. Gente, mente fechada, quando coloca uma coisa na cabeça, você não tira essa coisa da cabeça de uma pessoa que tem mente fechada. Entendeu? Então, qualquer coisa que minha mãe colocava na cabeça, e é assim até hoje, não há o que faça ela mudar de ideia. O que ela pensa é o que ela pensa, tá? Daí, quando a gente começa a olhar para outros pontos aqui de junção desse gráfico, nenhuma de nós tem o ego definido, mas nós juntas formamos o ego, definimos o ego. Então, a gente tem aqui, a gente forma um canal eletromagnético que chama que o que significa um canal eletromagnético? É quando você não tem um centro definido, nem a outra pessoa tem um centro definido, mas juntos vocês definem esse centro. Então, a gente define pelo quê, ó? Ela tem a porta 25 e eu tenho a 51. Daí define aqui o ego pelo eletromagnético. Eu tenho a porta 45 e ela tem a 21. Então, define aqui o ego, tá? Então, qual que é a questão? Quando forma um eletromagnético, nenhuma de vocês vai ter esse tema consistente na vida, mas juntas é como se, tipo assim, é como se vocês dessem as mãos e falassem assim: agora a gente vai, fazer isso no mundo, tá? A gente vai juntas, concluir isso no mundo. Então, o que que acontece quando define o ego? É como se assim, ó, nós duas juntas, nós demos a mão para provar o nosso valor, porque é o ego aqui definido, tá? Nós duas juntas demos a mão, então vamos provar o nosso valor quando a gente está juntas. Entendeu? E uma das coisas que mais acontecia, e acontece, eu acho que eu sinto que acontece muito ainda hoje, é um lugar de tipo, quando a gente tá juntas, parece que tem quase como se fosse uma competição inconsciente. Entendeu? Isso vem muito da parte dela. Hoje eu percebo que eu sou mais consciente, assim, né? Mas eu percebo muito da parte dela uma competição inconsciente. Tipo, sabe? É como se assim, ela quisesse provar o valor dela, eu tô querendo provar o meu valor e a gente se dá as mãos e vai juntas nisso. Entendeu? Então, a gente começa a perceber as dinâmicas dos relacionamentos e como que eles podem se manifestar. É claro que eles podem se manifestar na luz.
Mas, quando a gente fala de relacionamentos, o que a gente vê, a maioria, é ele se manifestando na sombra. Entendeu? E aí a gente vê pessoas que não conseguem ter relacionamentos, ou porque estão buscando alguém que complete elas, ou porque estão muito na sombra, não percebem a sombra, entendeu? Não conseguem manter relacionamentos, porque o que que acontece, né, na dinâmica dos relacionamentos? Ah, beleza, eu vejo aqui, ó. Exemplo, ela não tem o sacral definido, e eu tenho. Aí a gente entra nesse relacionamento. E aí o que acontece? Quando o meu sacral ele tá na expressão de luz dele, que ele tá empolgado, que ele tá feliz e tá lá fazendo as coisas, tá tudo legal nessa relação. Mas daí quando o sacral entra na sombra, que aí entra na frustração, que aí entra, tipo, numa pessoa que vive o tempo todo frustrada, daí eu não quero mais conviver com ela. Entendeu? E aí as pessoas não mantêm relacionamentos, porque elas não são conscientes disso. Elas não são conscientes de que às vezes elas estão amplificando energias que estão vindo do outro. E aí esse sacral exemplo está se expressando na sombra, e eu não quero mais ficar nesse relacionamento, porque como que eu vou ficar amplificando um sacral se expressando o tempo todo na frustração, e eu tô aqui, ó, sentindo o tempo todo essa frustração em mim, chegando em mim. Entendeu? E aí, a dificuldade de manter relacionamentos, porque ninguém é consciente disso, ninguém é consciente dessa mecânica, né? Daí, quando a gente vai olhar para relação do pai, então, olha só, quando a gente olha o composite com meu pai, a gente tem aqui um 8-1 define, só não define o ego, tá? Mas olha aqui, ele define o meu esplênico por dois canais eletromagnéticos que são bem fortes. O meu esplênico é totalmente aberto aqui, tá vendo? Ele define o meu esplênico. E aí é interessante entender por que que eu sempre me senti segura com meu pai. Tipo, alguém que tem um esplênico aberto, ela sempre vai estar buscando alguém de esplênico fechado. Lembra que a gente sempre busca aquilo que é diferente? Então, sempre vai estar buscando alguém de esplênico fechado para se sentir segura. Tá? Então, esses dois eletromagnéticos que formam aqui, ó, o 3254 e o 2838, explica por que que eu sempre, a minha vida toda, me senti segura com meu pai. Tipo, se não fosse pela minha mãe, eu jamais teria saído da casa dos meus pais. Porque o meu pai era a minha relação segura. Entendeu? Para quem não conhece a minha história, eu saí da casa dos meus pais porque a minha mãe não aceitava o fato de eu ter trancado a faculdade para ser recepcionista numa casa de terapias. Ela não aceitava a minha escolha, eu fazia faculdade de arquitetura, ela não aceitava a minha escolha. Daí a gente brigava tanto, mais tanto, mais tanto, que eu percebi assim, ela só vai entender a minha escolha quando eu sair da casa deles. E foi isso que eu fiz, né? E aí eu saí lá, a história que eu falei, né? Saí ganhando R$ 1.200 por mês, pagando R$ 800 de aluguel, fiz isso e saí da casa deles. Mas você percebe que eu jamais teria saído da casa dos meus pais se não fosse pela minha mãe, porque o meu pai é a minha relação segura. Ele me traz segurança porque ele define o meu esplênico, entendeu? Já a minha mãe não define o esplênico, tá? Ao mesmo tempo, olha só, o raiz aqui também fica definido. Nenhum dos dois tem o raiz definido e na relação define o raiz. Então, ao mesmo tempo, era com o meu pai que eu sentia a pressão para dar certo na vida, né? E define por esses dois canais aqui, ó, o 3254, que é a pressão para prosperar, né? Então, é a pressão para prosperar, e o 2838, que é a pressão para encontrar o seu propósito e lutar por aquilo que vale a pena na sua vida. Então, como meu pai, era com ele que eu sentia essa pressão para dar certo na vida, para fazer aquilo que me trazia mais segurança, tá? Então, o meu pai era o que queria que eu fosse médica,
que eu fizesse uma faculdade de medicina ou que eu fosse engenheira. Era meu pai que queria isso. Porque isso iria me trazer mais segurança na vida. Porque o esplênico, ele também é um centro de sobrevivência, né? A gente não pode esquecer isso. Então, quando a gente fala do esplênico, a gente também está falando de recursos materiais, a gente está falando de dinheiro. Porque a sobrevivência está intrinsecamente ligada a isso. Entendeu? Então, era com o meu pai foi com o meu pai que eu recebi esse condicionamento de que eu preciso fazer algo para dar certo na vida, para sobreviver, para ter segurança, entendeu? Foi através dele que eu recebi esse condicionamento, tanto que eu passei anos da minha vida tentando fazer faculdade, até perceber que não era o meu caminho, mas eu tentei medicina, fiz engenharia, fiz arquitetura, entendeu? Até perceber que eu falei assim, esse não é o meu caminho, entendeu? Mas até eu descobrir isso, que foi quando eu comecei a ficar mais consciente, porque eu tenho aqui ó, o G definido, então eu nasci para saber o meu caminho na vida, só que antes eu era totalmente inconsciente, eu não percebia isso, entendeu? E aí eu fazia o quê? Agia a partir dos condicionamentos que eu recebi, tá? Então, você precisa, quando a gente fala de condicionamentos que a gente recebeu de pai e mãe, a gente vai entendendo essas mecânicas e como que elas funcionam para as decisões e escolhas que a gente toma na nossa vida, tá? E aí é importante dizer que, por exemplo, aqui, né, quando forma um eletromagnético, então ó, aqui tem um eletromagnético que forma, né, o 3254. A força que o eletromagnético tem, ela é maior do que a força de uma pessoa que tem uma definição completa, tá? Então, aqui no caso não tem esse exemplo, né? Porque deixa eu pegar o exemplo aqui da minha mãe, talvez. Ó, por exemplo, aqui, ó. A minha mãe tem a definição completa da coroa e do ágina definidos, e daí define também a coroa e o ágina na nossa relação. Só que ela tem a definição completa aqui. Então, a força de uma definição completa é menor do que a força de quando forma um eletromagnético, que é, no caso, aqui formou um eletromagnético com ego, tá? Então, o condicionamento que eu recebi da minha mãe, dessa coisa de tipo, você precisa seguir, quando você toma uma decisão, você não pode mudar de ideia. Esse condicionamento que eu recebi da minha mãe foi menor do que o condicionamento que eu recebi do meu pai de você precisa fazer algo que te traga segurança na vida e que te ajude a sobreviver. Porque aqui formou um eletromagnético, tá? Então, esse é um ponto importante, assim. Porque às vezes a pessoa vai sentir, só que ela não vai sentir tanto. Porque quando a pessoa ela tem a definição completa, é como se, tipo assim, é como se você delegasse para ela, sabe? Tipo, isso é sua responsabilidade resolver. E já quando forma um eletromagnético, os dois juntos, eles se abraçam para resolver essa questão juntos. E na definição completa, é tipo, você resolve aí, a definição é sua, entendeu? Então tem essa diferenciação. Então, tipo assim, se a pessoa ela tem o ego definido, e aí a definição é toda dela. Aí eu vou pensar assim, a responsabilidade de resolver o problema financeiro é sua, entendeu? A responsabilidade de prover, de garantir as suas promessas é sua. Não sou eu que vou ficar me envolvendo tanto nisso, assim, porque essa responsabilidade é sua, entendeu? Mas quando você forma o eletromagnético, o papel de garantir que isso aconteça é dos dois. Então, o papel se torna dos dois de garantir a segurança, de garantir a sobrevivência aqui no explane. Entendeu? O papel é dos dois de garantir que prospere, porque o 3254 fala de
crescimento, de ambição, de prosperidade. O papel é dos dois de garantir isso, entendeu? É, e aí aí outros exemplos, né? Tipo, ele tem o G definido e eu também. E ele, com o G definido, isso acontece com muitas pessoas que têm o centro G definido. Quem tem o centro G definido tenta condicionar sobre o caminho que as outras pessoas devem seguir na vida. Entendeu? Então, ele com o G definido, ele tentou me condicionar sobre o caminho que eu deveria seguir na minha vida. A minha mãe, que tem o G indefinido, ela nunca tentou me dizer qual caminho eu deveria seguir. Mas o meu pai, sim. Por quê? Porque ele tem definição aqui. Entendeu? Esse tema é fixo na vida dele. Ele tem definição aqui. Então, ele vai tentar condicionar as outras pessoas a seguirem o caminho que ele acha que é o correto. A partir da visão e perspectiva dele. Entendeu? E aí, por um tempo, eu até tentei seguir o caminho que ele tinha escolhido. Mas aí, quando eu comecei a me escutar mais, quando eu comecei a ficar mais consciente, o meu corpo, ele naturalmente já me levou pro meu caminho, porque eu também tenho um G definido, tá? E aí, a única definição que não forma aqui é o do ego, né? Então, ele tem o ego indefinido e eu também, e aí a gente continua com o ego indefinido aqui no nosso composite. Então, o que que acontece? Ele, com o ego indefinido, ele tem um condicionamento muito forte de precisar provar o próprio valor. E aí, no nosso composite, como o ego é o único que fica aberto, tipo, ele já tem esse mega condicionamento de provar o valor. E aí, nós dois juntos, tipo, ele potencializou isso em mim, entendeu? Quando a única coisa que um ego indefinido não precisa, tipo, o ego indefinido ele veio aqui, ele não veio aqui, na verdade, para provar o próprio valor, entendeu? É, E aí, um outro ponto interessante, né? O meu pai, ele tem a definição partida, né? Então, ele tem aqui, ó, o G e o esplênico que não se conectam, e o G e o esplênico que se conectam, e o sacral e o plexo que se conectam, mas eles entre si não se conectam. E eu tenho definição única. E aí, vamos supor que fosse ao contrário. Vamos supor que eu tenho a definição partida e o meu pai tem a definição única. E aí, no nosso composite, a gente continua com a definição partida. Se isso acontece, se o seu pai ele não fecha a sua definição, se você tiver definição partida, você vai achar que na vida ninguém vai te completar. Tipo, você acha que o relacionamento é para ser disfuncional mesmo, sabe? E aí, quando você vê esse condicionamento todo, ele pode ser saudável, tipo, o relacionamento, ele pode ser saudável até certo ponto, quando você se aproveita de todos esses pontos em determinados aspectos da sua vida. Mas ele pode ser péssimo se você acaba vivendo isso na vida como um todo, sabe? Tipo, quando você acha que é, tipo assim, nenhum relacionamento vai me completar. Os relacionamentos são para serem disfuncionais, tipo, realmente assim, sabe? Só que aí você fica, a sua mente ela fica o tempo todo buscando alguém que te complete e nunca encontrando, entendeu? Você acaba buscando tudo isso em todos os relacionamentos da sua vida, tá? E aí, aprofundando um pouco mais, se a gente fala que o nosso pai e a nossa mãe são arquétipos do feminino e do masculino, o arquétipo que a gente vai buscar na vida e nos relacionamentos é aquele que a gente conheceu e trouxe de exemplo de quando a gente era criança, né? Então, tipo, aqui, o meu pai, ele tem essa definição. Esse é o arquétipo do masculino que eu convivi e me relacionei e cresci vendo. Então, os relacionamentos que eu vou buscar vão ser esses daqui, tá? Que tem definições semelhantes ou parecidas, entendeu? Então, eu vou ter a tendência de buscar um homem que seja parecido com isso, tá? Um homem que tem energia, um homem que saiba a própria direção, que tem esse senso de sobrevivência, que me traga segurança.
um homem que pode saber ou não lidar com as próprias emoções, entendeu? No caso do meu pai, não sabe, engole todas as emoções, mas tá aqui, entendeu? E aí é muito louco, porque se eu for olhar, o primeiro relacionamento que eu tive, o relacionamento mais sério que eu tive, que durou 2 anos, quando eu tinha lá pelos meus 20 e tantos anos, foi exatamente isso. Ele era gerador como meu pai, com esplênico definido, com ego indefinido como meu pai. E foi o quê? Foi um relacionamento tóxico. Porque eu tava buscando o quê? Eu tava buscando aquilo que, de alguma forma, eu sentia que faltava em mim. Ele me trazia segurança, assim como meu pai. Entende? E aí, quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente passa a perceber, tipo assim, ó, o meu pai ele tem um canal tribal, que é o 659, e um canal individual, e que é o 1057. E aí, quando eu olho para essa referência de homem, tipo, a referência que eu tenho de pai é uma referência de homem que, ao mesmo tempo que ele cuida da família, ele cuida da sobrevivência, porque porque ele tem um canal tribal. Então ele é uma pessoa de cuidado, é uma pessoa que cuida das coisas, que gosta de cuidar das pessoas, cuida da sobrevivência. Ele também tem o individual, que é o que vai lá e faz as próprias coisas, sabe? Tipo, ele quer fazer ele quer ter o hobby de marceneiro, ele vai lá e é marceneiro, sabe? Então ele também faz as próprias coisas, ele também tem um lado meio diferentão, assim, sabe? Só que se eu me deparo para relacionar com um homem que é totalmente individual, que é um homem que, tipo, não tá muito nem aí pro cuidado, é um homem que é diferentão, é um homem que é inovador, tipo, meio, uma vibe meio artista, assim, isso não é referência de homem para mim, entende? Porque a referência que eu tive do meu pai foi outra. A referência que eu tive de homem foi outra. Então, aí a partir disso, eu acho que já dá para entender muito sobre as dinâmicas dos relacionamentos. E é muito louco, porque aqui a gente entende, né? Então, eu trouxe o meu exemplo para ficar mais claro para vocês de que forma isso se manifesta. Mas aqui a gente já entende o condicionamento que veio para mim a partir do meu pai e da minha mãe. Mas tem o condicionamento que o meu pai e minha mãe receberam dos pais dele. E aí aqui entra a sistêmica, né? Porque a questão é que a gente veio aqui para viver quem a gente é. Tipo, a gente veio aqui para viver o nosso gráfico corporal. A gente não vive porque a nossa mente, ela fica o tempo todo tentando preencher os vazios que a gente acha que a gente tem. Entendeu? A gente fica tentando definir aonde a gente não tem definido, para se tornar completa. Entendeu? Como se você hoje não fosse completa. Então você fica tentando preencher esses vazios como se você precisasse se completar. E aí você não vive de fato o que você veio viver e quem você veio ser, tá? E aí a única forma da gente entrar correto nos relacionamentos é seguindo a estratégia autoridade, tá? Porque aí você começa a deixar os condicionamentos do passado para trás, para você de fato conseguir viver aquilo que é a sua vida, tipo a vida que você veio viver e quem você veio ser, sabe? E a sua vida é o que você tem definição consistente para viver, é aquilo que é consistente dentro de você, tá? Essa é a sua vida. Isso é o que você veio viver.